Oiê! E aí, família? Hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto que é muito importante pra gente, um assunto que mudou a nossa vida, que é a chegada do nosso primeiro filho. Esse canal não é sobre nós. Eu sempre tive o sonho de ser mãe desde que eu sou criança. Eu acho que assim, eu era aquela criança que carrega um nenenzinho e era a minha brincadeira preferida, e eu esperei por muito tempo chegar o momento que eu ia ser mãe. Quando eu casei com o Ramon, assim, eu já imaginava, meu Deus do céu, quando que eu vou poder engravidar? E todo mundo, espera um pouquinho. Eu, tá bom, claro, mas eu quero engravidar logo, eu já posso ser mãe, meu Deus. Eu sempre tive o sonho de ser pai, né? Quando o Enzo chegou, cara, abriu os meus olhos pra coisas que eu jamais senti, né? E assim, a minha gravidez, a minha primeira do Enzo, foi muito natural. Eu acho que foi, das coisas que eu vivi na vida, foi uma coisa que veio com mais facilidade e de forma mais natural. A gravidez foi muito perfeita, eu me sentia plena, me sentia linda, maravilhosa, assim, sem problemas nenhum. Eu dançava, eu fazia exercício, até com 7 meses de gravidez eu dançava na igreja. Então, assim, eu acho que foi a preparação dos sonhos, né? E pra mim, depois, né, da gravidez do John, eu penso, cara, quanta loucura a gente fez, né? Deixar dançar com 7 meses. Mas sempre ouvimos, né, que gravidez não é doença. Então a gente, né, eu falo a gente porque na gravidez do Enzo eu não sabia que mulher podia ter sangramento, eu não sabia o que era absolutamente nada, porque foi muito perfeito. E fica para um próximo vídeo aqui, mas com spoiler, que depois da vinda do Enzo, anos depois a gente quis engravidar. E aí a segunda história foi bem diferente. Foi muito diferente. A gente teve história de aborto, mas fica para a próxima. Hoje a gente vai falar da chegada do Enzo, que foi esse menino que chegou no mundo perfeito, né? Que a gente tava esperando e preparando pra ele. Ele tinha um quarto na minha casa, um quarto na casa da minha mãe. E aí, como tudo rolou na gravidez do Enzo perfeito, o parto também foi o parto dos meus sonhos. Eu sempre estudei muito sobre parto. Uma coisa muito legal na minha história é que... Tô lembrando do curso do parto. A gente pode citar um pouco dele. Eu lembro um pouco da minha história, que é o seguinte: a minha mãe, quando engravidou de mim, ela sempre sonhou em ter um parto humanizado. E quando eu era criança, um dia eu ouvi falar que existia um parto que chamava parto de cócoras. E que muitas mulheres, as índias, mulheres de outros países, faziam esse parto de cócoras. E eu devia ter uns 10 anos e eu decidi que eu teria um parto de cócoras. Aos 10 anos eu falava pra minha família toda: quando eu for mãe, eu vou ter um parto de cócoras. Aí todo mundo, tá bom. E na verdade era uma forma de eu fazer justiça. Por quê? A minha mãe sempre desejou ter um parto humanizado e o médico que ela escolheu chegou pra ela na hora do parto, ela fez todo o curso, né, chegou na hora e ele falou: então, ela tá virada, o neném tá virado e você vai ter que ter uma cesárea. E eu tenho um tio que é médico que chegou lá e analisou a forma que eu tinha nascido e tal, e falou: isso é uma mentira, ele queria terminar logo, ele queria ir embora do hospital, por isso que ele fez a cesárea. E a minha mãe me contou isso na infância, então eu decidi que Deus faria diferente por mim, que eu ia mudar a minha história, né? Eu tinha sido enganada no nascimento, minha mãe foi passada pra trás e de repente eu ia viver uma história de parto da hora, do jeito que eu queria. E foi assim, do mesmo jeito que a gravidez foi perfeita, o parto foi um parto humanizado, de cócoras, como eu declarei a minha vida inteira, né? Porque palavra tem poder. E assim, foram 18 horas de trabalho de parto. É bastante. Essa parte foi punk, não foi tão natural. Pro homem a questão da dificuldade do parto é você tá ali e só poder ser o suporte. Porque você vê a sua esposa sofrendo, você vê toda a dor, toda a angústia dela ali. Porque a Erika falava que ia morrer o tempo inteiro. Eu, no fim do parto, assim, sem anestesia, eu olhava pra médica e falava: eu tô morrendo. O que mais a Erika falou foi: Jesus me salve. Jesus me salva, eu tô morrendo. E a questão do homem é assim, é a impotência de achar que a gente não pode fazer absolutamente nada. A gente só tem que estar ali sendo suporte. Mas depois a gente entende que o suporte é muito importante, né? Você tá ali pra falar: meu, vai ficar tudo bem. Ela olha e fala: não vai ficar tudo bem, mas tá tudo bem, porque, coitada, a dor é dela, né? Eu sei que quando acabou o parto, eu tava exausto. Eu posso falar que Deus fez a gente viver um momento muito
perfeito e maravilhoso com a chegada do Enzo. E o parto foi o jeito que eu esperava. A amamentação foi o jeito que eu esperava. Eu lembro que ele começou a mamar assim que ele nasceu e o médico falou, eu preciso olhar a pega dele, se ele tá mamando direitinho e tal. Ele olhou e falou, nossa, perfeito, esse neném nasceu sabendo mamar. Aí eu, gente, o mundo é perfeito. Meu filho é um Engravidar é fácil. A gravidez é maravilhosa. O parto dos sonhos. O bebê nasce, sabe tudo. Então aquele momento foi absolutamente perfeito pra mim. E aí o parto traz o que era tão esperado. Um filho. E quando ele chegou, tudo mudou. A perspectiva, as coisas que a gente dá valor, a forma de ver a vida, a forma de ver o amor. Casa, né? Nossa, a dinâmica da casa transforma e muda tudo, né? Muda demais. Eu lembro que antes do Enzo nascer, eu era a pessoa que acordava cedo, dormia cedo e a Erika dormia até tarde. Eu ia jogar bola, voltava, a Erika tava dormindo. Nossa. Quando o Enzo nasceu... Faz quase 8 anos, continua né? acordando cedo. Quando o Enzo nasceu, desperta alguma coisa na mãe que eu acho que o homem nunca vai entender, porque o Enzo respirava um pouco mais fundo, ela já... O Enzo, cara, ela tinha um sono de pedra, assim, que eu podia ligar uma britadeira no quarto que ela não ia acordar nunca. Mas, pra mim... Quando ele nasceu, quando eu peguei ele no braço, assim, eu lembro de olhar pra ele e falar, é o meu filho. Porque a mãe tem isso, né? A mãe, ela sente toda a transformação no corpo, os hormônios, ela já cria essa ligação com o bebê antes mesmo dele nascer. Por um pai é diferente, por mais que ele fique lá, ai, chutou, que lindo. E eu lembro que eu cantava, e toda vez que eu cantava pro Enzo a mesma música, ele se mexia e tal. Mesmo. Era legal, mas eu não sentia isso, você sentia. Então quando eu peguei ele no braço, eu falei, cara, é o meu filho, eu vou educar ele da forma como eu acho que ele tem que ser educado. E a responsa que vem? É demais, assim, você tem um motivo pra voltar pra casa depois do trabalho. Eu acho que esse foi o ponto que mais mudou, assim, sabe? De você ir pro trabalho, trabalhar, ter um dia estressado, e aí você chega em casa, aquele sorriso banguelo, sabe? Que não tem nem noção do que é capaz de gerar em você. Faz você querer voltar pra casa de fato, né? Tanta gente posta, e é uma coisa que é muito verdade quando você é mãe e pai, que é... Essa é a razão que eu saio todo dia pra batalhar, é a razão da minha luta. Quando você, antes de ser pai, você luta por si, né? Por si, exato. E cara, isso é muito genuíno, é muito legal você lutar pra ter uma vida boa, pra crescer, tem que lutar mesmo. E aí quando você tem um filho, de repente você fala, cara, agora não é mais sobre mim, é sobre eu dar uma vida que eu acredito pra essa criança, eu dar o melhor pra ela, eu querer que o mundo seja melhor pra ela. Aconteçam coisas boas na nossa vida por ela. Existe essa transformação do você viver autocentrado para você olhar para o outro de uma forma completamente intencional. As bandeiras, né, que você levanta são bandeiras favoráveis às crianças. Você não vive mais o presente achando que sua vida, sei lá, tem mais 40, 50 anos. Você pensa na sua descendência, você pensa no que eles vão viver, no que os seus netos vão viver. E mesmo nem ter o neto, né? Nossa, eu penso muito nos meus netos. Mas assim, você muda suas bandeiras, você muda os seus horários, você muda as suas prioridades, você muda os seus programas que deixam de ser programas de televisão, de séries para ser programas infantis. Eu lembro que o Enzo, assim, com 1 ano e meio, ele dormia no carro com a música ligada do Barney. E eu e o Ramon continuávamos cantando a música por mais 30 minutos até a gente se dar conta que a gente estava cantando com a criança dormindo. Barney gosta muito de pão de centeio, nham de centeio, gosta de comer. Aí deu meia hora depois, no meio da soneca, aí ele já dormiu, pode desligar sem jeito. Aí o Ramon, é verdade. Vamos botar uma música de adulto, linda? Vamos. Qual música de adulto mesmo eu gosto? Patati Patatá, que é um pouquinho mais... Aí ele, música de adulto, lógico que eu gosto. Qual é a mesma que eu escutava? Não, você não sabe. Você não consegue Você não sabe ouvir mais nenhuma. E aí, por exemplo... esqueci o que eu gosto. A sua realização, por exemplo, de Patati Patatá, que ele sempre, né, tanto o Enzo quanto o John gostam. Quando nós vamos a um show, sei lá, E aqui fica a dica, cara, o criador do Patati Patatá é cristão. Demais. A gente foi no show e no final eles falam, a gente quer abertamente, agradecer a Jesus porque ele é a razão de estarmos aqui. Então assim, é uma indicação aí pros quando você vê eles perto, a realização deles, sabe a realização que você tinha quando criança de ver Aí posso Spice fazer uma Girls? outra observação. A gente foi no show do circo do Patati Patatá.
Aí eu tava com o John, o Ramon com o Enzo e tal. Aí entra o Patati Patatá e eu, ai, o John tá gostando. A hora que eu vou olhar pro Enzo, o Ramon tá tipo... O Patati é muito legal. O Patati! O Patatá. O Patatá! É muito bom, cara. Porque a realização que você tinha quando criança, por exemplo, de você, eu sei que você gostava de Spice Girls lá. Eu curtia um pagode, rapaziada. Eu gostava de um pagode, né? Assim, a vontade que você tem de conhecer, ela se torna na vontade de conhecer os personagens que fazem, geram algo pros seus filhos. Conhecer Patati Patatá, conhecer o Barney, entendeu? São coisas que você fala, oh yes, hoje eu vou conhecer o Barney. Tipo, não é coisa que, se você não tem filho, você nem pensa, né? Você fala, que porcaria, vai conhecer o Barney. Não é? Cara, se você vai no show de criança, os pais estão sempre mais felizes do que as crianças. Muito mais, né? E é exatamente por você querer que o seu filho viva a melhor experiência do mundo. Exato. E isso leva a uma coisa que eu quero falar espiritualmente. Não importa se você tem filho já, se você não tem filho. Eu acredito que tudo que foi criado por Deus manifesta o caráter e a essência de quem Ele é. E a maternidade e a paternidade não é diferente. Deus que criou esse formato família, né? Que o homem e a mulher, eles se encontram e casam e aí eles podem gerar filhos e esses filhos vão dividir DNA com eles, vão dividir características que já vêm desde o nascimento, um trejeito, sabe? Essa forma que Deus constitui da paternidade dos pais para os filhos revela algo muito forte do caráter e da essência de Deus. E o que é mais transformador nesse momento que um filho nasce na nossa vida, é que de repente a gente tem uma nova revelação de um amor que a gente ouvia falar, mas nunca tinha sentido, que é o amor incondicional. E a gente quer falar um pouco mais profundamente desse amor, porque é um amor que transforma as nossas vidas. E é por isso que a gente vai ter uma continuação, um próximo vídeo que vai falar sobre isso e como a nossa relação de mãe e pai nos revelou esse amor de Deus. E não perca essa próxima parte, porque é muito legal ouvir as coisas boas que aconteceram na nossa vida, mas a revelação espiritual com certeza foi o que mais nos marcou nessa nossa relação de maternidade e paternidade. Então não perca o próximo vídeo, porque não é sobre nós, é sobre Ele. E o que nós mais desejamos é agradar Jesus. Deus te abençoe.